Você tem interesse em aprender sobre o desenho da figura humana? Eu sou Diego Silveira, professor de desenho, e posso te ensinar acerca da figura humana, desde que você esteja disposto a dar início a esse aprendizado através do esboço. Isso que vocês observam é um manequim. Se você me acompanha aqui no canal já há algum tempo, você já me ouviu falar sobre o manequim. Compreenda que sobre o manequim eu posso acrescentar ao seu repertório muitos diferentes saberes. Há muito a se saber acerca da técnica do manequim. Por exemplo, as diferenças entre um manequim estruturado para sediar, para alicerçar as formas, as diferentes partes de uma figura masculina e uma figura feminina. Observem que desde o esboço, desde o manequim, existem algumas diferenças consideráveis entre um manequim masculino e feminino. Existem também diferentes formatos que eu posso utilizar para definir a caixa torácica, o quadril ou mesmo os membros e até a cabeça. Então, diferentes modelos de manequim. Eu posso falar muitíssimo sobre essa mesma técnica, tá? Eu posso acrescentar diferentes saberes acerca dessa técnica. Hoje, entretanto, eu gostaria de falar especificamente sobre o manequim de personagens que são musculosos. Para desenhar um personagem musculoso, desde o manequim, eu posso trabalhar com determinadas informações. Eu posso, por exemplo, chamar a sua atenção para a importância da largura da caixa torácica. Compreenda, a caixa torácica será formada pela linha dos ombros, pela linha do peitoral, tudo bem? E também pela linha da base das costelas, a linha que coincide com a cintura. Nós teremos pelo menos 3 eixos que estarão sendo relacionados. De fato, eu poderia começar o desenho recorrendo ao desenho de eixos. Há um desenho que se apoia numa elipse, muito simples, e no eixo da coluna, para alicerçar também eixo dos ombros, eixo do quadril, etc., e eixo dos membros. Vamos focar, porém, a fim de agregar uma maior tridimensionalidade ao nosso esboço, na técnica do manequim. Eu tenho aqui um círculo, eu tenho um trapézio que estabelece o esboço da cabeça, eu tenho um cilindro que estabelece o esboço do pescoço, e abaixo, evidentemente, eu vou ter esses eixos, repetindo: eixo dos ombros, eixo do peitoral, eixo da cintura ou da base das costelas. Compreenda que a largura desses eixos precisa ser diferenciada. No caso de um personagem, do manequim, que vai estabelecer um personagem musculoso, um personagem forte, um personagem de caixa torácica, de peitoral expandido, de costas largas, tá? Esse personagem vai ter, pelo menos, em alguns casos, ele vai ter um peitoral que vai ser 1/3 mais largo do que o peitoral de um personagem mais magrinho, tá? 1/3 pelo menos. Existem casos e casos. Nos quadrinhos nós podemos desenhar personagens super grandalhões e musculosos que têm 3 metros de altura, como o Hulk. Não é o caso, aqui eu estou tentando desenhar uma figura um pouco mais realista que o Hulk, porém, compreendam, o simples fato de eu acrescentar a largura desses eixos 1/3 a mais de tamanho em relação a um personagem magrinho, só 1/3 a mais, já dá ao personagem uma outra compleição. Se eu ressaltar os trapézios, tá, os músculos trapezoidais, que são esses aqui, ó, que formam, junto com o deltoide, a linha dos ombros, se eu fizer isso, eu já vou tornar o personagem bem maior. Eu vou estar, inclusive, dependendo da posição dos braços, transmitindo até uma certa ameaça. Eu vou estar tornando a figura até algo ameaçadora, dependendo, claro, do gestual, de como eu disponho dos braços, do movimento de pescoço, tá? Se ele estiver projetando a cabeça para frente, ressaltando aqui o trapézio, contraindo o peitoral, eu transmito inclusive uma certa ameaça. Então observe, desde o manequim isso aqui pode ser estabelecido, você só precisa controlar essas larguras. Observem que essa forma deixa de ser a forma primária que nós vemos em muitos manequins. Eu ensino a vários dos meus alunos a desenhar um manequim recorrendo às formas mais simples possíveis, pois de fato o objetivo do esboço é simplificar o desenho. Não raro eu ensino um modelo de manequim a meus alunos que define todo o peitoral como um retângulo,
um retângulo, o mais simples possível. E abaixo desse retângulo, eu costumo ensinar que o aluno pode desenhar um trapézio para estabelecer as costelas, a base da caixa torácica. Não é simples? Aqui acima do retângulo nós temos um triângulo que vai representar o trapézio. Evidentemente, nós não vamos ver aqui o vértice aqui do triângulo, pois aqui, ó, eu conecto um cilindro para estabelecer o pescoço. É ou não é uma forma simples? O detalhe é o seguinte, é fácil controlar a altura e largura de forma simples. E controlando essa altura e essa largura, você vai tornar o seu personagem mais magrinho, mais forte. Então, compreenda as formas elementares e comece a manipular essas duas dimensões aqui, ó, altura e largura. E a manipulação dessas duas dimensões vai estar fazendo maravilhas pelo seu desenho de manequins, pelo seu desenho no geral. Compreenda essas duas dimensões e as explore. Compreendido isso? É fácil ou não é? É simples ou não é? Se você apreciou esse conteúdo, inscreva-se no canal, clique no sininho, acompanhe nosso trabalho. Deixe a curtida e se você por acaso estiver procurando um curso de desenho, sou Diego Silveira, sou professor de desenho há muitos anos, ministro algumas aulas particulares via live, ministro um curso via live. Se você tiver interesse em um curso de desenho para aprofundar-se no assunto, entre em contato comigo na área de comentários, tudo bem? É isso. Obrigado por me assistir até aqui, te aguardo nos meus próximos vídeos. Até lá!